Umas fotos amarelas é filtro? Geralmente. Então, pensa que quando olha a olho nu para o sol, que cor que ele aparece? Meio amarelado. Meio amarelado. Quando eu fotografar e o sol aparecer amarelado, então, quando eu fotografar e aparecer amarelado, duas coisas. Em primeiro lugar, se ele aparecer amarelado, é porque eu não dei tempo de exposição muito grande. Segundo lugar, pode ser que eu usei um filtro neutro que tira uma parte das cores para parecer mais. Porque a chapa fotográfica, ela se aproxima da resposta de sensibilidade da retina humana, mas não é exatamente igual. Eu estou falando de chapa fotográfica, mas se eu utilizar um CCD, dá na mesma coisa. É claro que a resposta do CCD é um pouquinho diferente da chapa fotográfica, mas eles procuram fazer com que seja o mais próximo possível daquilo que a gente vê. Quando eu fotografo o sol e ele aparece branco, é porque eu dei uma exposição exagerada. Tem um nome próprio, como se chama? Superexposição. Então eu dei uma superexposição. Muito bom. Aí, isso daqui a gente vai ver em astrofísica, mas percebe que a cor que eu vejo o sol não tem nada a ver com a cor verdadeira do sol. Então, se fosse escrever um texto para criança, deveria representar com que cor? Amarelo. Amarelo mesmo. Amarelo. Muito bom. Então, está aqui a sequência de um eclipse solar total. Então, vem vindo aqui assim, o sol fica totalmente eclipsado, a fotosfera fica totalmente eclipsada, mas eu consigo ver a coroa. E aí começa a aparecer o sol outra vez. Lembra que nós já tínhamos visto então que todos os astros vão de leste para oeste, com relação ao chão, mas com relação às estrelas, o sol e a lua vêm de oeste para leste. Muito bom. Vamos lá. Bom, os eclipses dos hemisférios. Lembra que quando eu estou no hemisfério sul, o polo sul está aqui, os astros parecem fazer esse tipo de movimento aqui assim. Então, as estrelas, o sol, não importa, fazem um movimento nesse sentido aqui assim. Quando eu estou no hemisfério norte, eu vou verificar que os astros parecem fazer esse tipo de movimento aqui assim. Tá? Então, na verdade estão girando no mesmo sentido, só que aqui eu estou olhando para cá, então eu vejo girar aqui no sentido anti-horário, e aqui no sul eu tenho a impressão que gira no sentido horário. Só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Percebe que aqui o astro nasce, quando eu estou no hemisfério sul, o astro nasce indo para a esquerda. No hemisfério norte, quando o astro nasce, ele parece nascer indo para a direita. Então, imagina que estou no hemisfério sul. Do hemisfério sul. Se eu estou no hemisfério sul, eu sei que o sol nasce indo para a esquerda. Então, o sol nasce indo para a esquerda. Então, está aqui. O sol apareceu aqui assim. E, bom, já apareceu meio eclipsado. A lua está aqui na frente. Aí o sol vai andando para cá, com relação às estrelas. Só que, com relação ao chão. Então, com relação ao chão, o sol vai indo para lá. Mas com relação às estrelas, percebe que a amarelinha estava aqui, agora o sol veio um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá, com relação à estrela amarelinha. Mas a lua, lembra que vai ficando para trás mais depressa. Então, como a lua fica para trás mais depressa, a lua também está indo para lá. Só que com relação às estrelas, ela vem vindo para cá. Conforme ela vem vindo para cá, o que acontece? A lua vai entrando então na frente do sol. Então estava aqui o sol, sol e a lua, sol e a lua, sol e a lua. Percebe que a lua vai encobrindo o sol. E percebe que vai entrando, se aqui é o leste, né? Do lado de cá é o oeste. Então vai entrando aqui do lado oeste, como nós tínhamos falado. Se eu estiver no hemisfério norte, bom, o sol está nascendo aqui e vai para a direita. Vai para a direita
Então, o que acontece? Por causa do movimento diurno, o Sol vem vindo para cá. Mas com relação às estrelas, ele vem vindo para cá. E a Lua também. Só que a Lua vai perdendo velocidade. Então, o que acontece? A Lua vem vindo para cá. Então, conforme o Sol vai indo, ela vai perdendo velocidade, que ela vai ficando para trás, né, com relação ao movimento anual. E o que acontece é que ela vai, então, entrando na frente do Sol. Mas está vendo, o leste está para cá, o oeste está para cá, portanto, parece que está entrando outra vez do lado oeste. Então, sempre o eclipse começa do lado oeste do Sol. Bom, aqui, mesma coisa, ser perto do pôr do Sol, não vou falar. Então, deixa, ó, um eclipse do Sol. O Sol estava aqui assim, ela vai apagando, apagando. A Lua entrou totalmente na frente da fotosfera, eu só vejo a coroa e depois vai saindo devagarzinho. Olha, essa é uma sequência do eclipse. Ei, cadê? Sequência. Ei, não funciona. Lamento. Aqui, por algum motivo qualquer, o micro se recusa a aceitar essa coisa aqui. Não tem jeito. Tudo bem, lamento. Ia aparecer exatamente isto daqui, nessa figura aqui. Então, botava o Sol paradinho, e conforme ia entrando aqui, ele vai apagando, aí a Lua fica aqui na frente, e aparece essa coroa aqui assim. Tudo bem, esquece a cabeça. Bom, agora aqui nós temos um eclipse solar anular. Percebe que no eclipse solar anular, a Lua está aqui na frente, e aqui em volta, você fala, ficou a coroa solar lá. Não é coroa não, é a fotosfera. Então a Lua não conseguiu cobrir completamente a fotosfera. Bom, essa foto aqui é montagem, tá? Isso é montagem. Montagem que nunca o Sol vai aparecer do tamanho de uma árvore aqui, de um pote mesmo. São duas fotos e de tal forma que depois eles sobrepuseram o eclipse, porque senão não dá para fazer. Mesmo com uma grande angular, ou mesmo com uma como chama? Uma exposição de grande distância focal, não daria para fazer com esse detalhamento. Com esse detalhamento daria para fazer se daqui estivesse muito longe, a árvore muito longe. Mas aí não apareciam esses detalhes da árvore. Então, essa foto é montagem. Então, tipo de eclipse parcial, que nós já vimos, só entre um pedacinho. Um eclipse anular, quando uma parte da fotosfera continua visível. E aqui nós temos, então, a sequência de um eclipse total, onde o Sol desapareceu, a fotosfera desaparece e eu vejo a coroa do Sol. Na verdade, começa daqui para lá. Não é desaplicar. Bom, quais são os parâmetros que definem que tipo de eclipse a gente vai ter? Então, imagine que tivesse o Sol fora do centro, e aqui estivesse a órbita da Terra em torno do Sol, bem achatada para chamar a atenção daquilo que eu quero. Aqui a Terra está bem longe do Sol e aqui a Terra está bem perto do Sol. Percebe que quando a Terra está perto do Sol, ela aparece dentro de um determinado instrumento com esse tamanho, e se eu fotografar o mesmo Sol na posição do afélio com o mesmo instrumento, percebe que vai dar um diâmetro menor. E percebe que existe uma variação aqui de alguns milhares, algumas centenas de quilômetros do Sol. No caso da Lua, mesma coisa. Quando a Lua está perto da Terra, ela aparece maior. Quando ela está longe da Terra, aparece menor. Sendo que aqui a diferença é bem mais acentuada. Enquanto que aqui a diferença é de alguns 5%, qualquer coisa assim, aqui a diferença chega a ser de alguma coisa próxima a 14% no diâmetro. 14% dá para perceber a olho do Sol. Então, vamos lá. Eclipse solar total ou parcial. Sempre que
que tem o total, tem o parcial também. O posto que não é verdade. Nem sempre quando tem o parcial, tem o total. Mas quando tem total, parcial tem também. Então, imagine a seguinte situação. Que a Terra está bem longe do Sol. Então, se o Sol está bem longe, ele parece menor. E imagine que a Lua está bem perto da Terra. De modo que a Lua perto parece grande. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o Sol, a Lua, e a sombra da Lua vai bater na Terra, mas o vértice da sombra está dentro da Terra. Então, o que acontece? Como a Lua parece grande e o Sol parece menor, a Lua encobre totalmente o Sol. De modo que quem estiver nesta região aqui vai ver um eclipse total do Sol. Um eclipse total da fotosfera. A coroa aparece lá. Quem agora, durante o eclipse total, estiver não aqui, mas aqui na penumbra, ou aqui, quando olhar para o Sol, vai ver uma parte do Sol atrás da Lua e a outra parte do Sol ainda visível. Portanto, vai ver um eclipse parcial do Sol. Também, aqui nós temos alguns eclipses totais do Sol. Então, isso que eu estou vendo aqui é a coroa do Sol. Coroa. E aparece aqui algumas coisas aqui, inclusive aparece uma parte avermelhada, que nós vamos ver hoje à tarde, que corresponde a uma atmosfera bem estreitinha do Sol, chamada cromosfera, que é uma região mais avermelhada do Sol. Então, aqui aparecem essas cromosferas aqui. E aparecem algumas coisas aqui que eu não sei explicar ainda por enquanto o que é, mas nós vamos ver de tarde que são umas labaredas, que a gente costuma chamar de labareda, ou uma erupção, ou alguma coisa assim que aparece na superfície do Sol, que a gente vai falar. Agora, imagine outra situação. A situação em que a Terra está bem perto do Sol. Então, se a Terra está perto do Sol, o Sol parece grande. E a Lua está bem longe do Sol, bem longe da Terra. Se a Lua estiver bem longe da Terra, a Lua parece pequenininha. De modo que eu estou aquele mesmo desenho, só que como agora a Lua é pequenininha, ou menor, parece menor, as tangentes externas que definem a umbra convergem num ponto antes de chegar no chão. De tal forma que aqui no chão eu não vou ter sombra, porque vai ter parte da luz do Sol que vai chegar até aqui. Estou na penumbra, na verdade. Então, quem estiver nesta região aqui, quando olha para o Sol, vai ver a Lua encobrindo a maior parte do Sol, mas a parte central está encoberta, mas as beiradas não. Essas beiradas aqui são as beiradas da fotosfera, não da coroa. Então, a gente tem um anel luminoso, então um eclipse anular. E as pessoas que estiverem, então, eclipse anular, essa aqui é uma foto mesmo, é uma foto de um eclipse anular, não dá para ver a coroa. E as pessoas que estiverem aqui, nessa outra região da penumbra, não aqui, vão estar vendo eclipses parciais do Sol. Simplesmente. Esse é um eclipse anular. No eclipse solar total, a coroa é meio escarçada, tá vendo lá? Meio escarçada. Parece um algodão que a gente puxou assim para descarçar. Quando o eclipse é anular, não, eu vejo mesmo anelzinho. Isso aqui é uma coisa interessante, porque no mesmo eclipse, em 2005, quem estava aqui no Panamá olhou para o eclipse e viu um eclipse total. Dava para ver a coroa. No mesmo eclipse, quem estava aqui na ilha de Galápagos, no meio lá do Oceano Pacífico, conseguiu ver um eclipse anular. É porque conforme a Lua vai passando na frente do Sol, ela vai mudando de distância com relação à Terra.
E nessa mudança de distância, ela pode passar de um tamanho suficientemente grande para cobrir o Sol todo, até um tamanho ligeiramente menor, a ponto de deixar o anelzinho. Então aqui está a coroa solar, e aqui eu estou vendo então um pedacinho da fotosfera. Bom, máxima duração de um eclipse. Então, a Lua começa a entrar na frente do Sol, e aqui a Lua sai da frente do Sol. Desde o instante em que a Lua começa a entrar na frente do Sol, até quando ela sai totalmente da frente do Sol, cerca de 6 horas e 15 minutos no máximo. Lembra que no caso dos eclipses lunares, era 6 horas e 19 minutos. Portanto, os dois valores são muito parecidos. Quer dizer, desde o início de um eclipse até o final do eclipse, seja solar, seja lunar, é da ordem de 6 horas e 15, 6 horas e 19 minutos. Já agora, que muda completamente. Lembra que um eclipse total da Lua podia durar 1 hora e 45 minutos. Um eclipse total do Sol, no máximo, dura 7 minutos e uns 10 segundinhos aí. Quer dizer, o eclipse total é muito rápido. O eclipse total do Sol. Agora, as trajetórias da sombra da Lua sobre a Terra durante um eclipse solar. Então, está aqui o Sol, está aqui a Lua, está aqui a Terra. Bom, nesse instante, o Sol projeta da Lua uma sombra aqui. Bom, como a Lua é esférica, a sombra é mais ou menos uma circunferência. Pode não ser uma circunferência, porque pode pegar meio de lado lá, então dá um pouquinho deformado. Mas é uma circunferência. Muito bom. O que a gente poderia imaginar? Bom, como a Terra está girando para cá, então a Terra vem para cá, portanto a sombra vai parecer que está indo para lá. Então essa é a ideia, que a sombra tem que ir para lá. Só que, na verdade, o que acontece? Então a Terra vista da região do Polo Norte. Gira para cá, né? O Polo Norte está aqui para fora, então a Terra gira nesse sentido. Acontece que a velocidade, a Terra gira aqui com uma velocidade de mais ou menos 1.750 km por hora na região do Equador. E a Lua, conforme dá a volta em torno da Terra, com esse período de 27,3 dias, a essa distância, a Lua dá uma volta com uma velocidade razoavelmente menor do que isso daqui, do que esse mil qualquer coisa. Acontece que, quando a Lua anda um pouquinho aqui, a sombra, lá longe, ela anda bastante. Percebe? Ó, eu vou pegar isso daqui. Se isso daqui, aqui, ó, aqui, tá vendo? Eu desloquei aqui, perto do Sol, eu vou deslocar um pouquinho aqui. Percebe que a sombra lá se desloca bastante. Aqui eu desloquei 1 centímetro, lá no quadro, deslocou uns 30 centímetros. Por quê? Porque o objeto desloca um pouquinho, mas a sombra desloca dependendo do comprimento da sombra. Então, o que acontece é que, por causa que a Lua vai indo para lá, a sombra da Lua na Terra se desloca com cerca de 4.000 km por hora. Portanto, como aqui é 4.000, aqui é só 1.750, acaba dando deslocamento da sombra para este sentido aqui. Quer dizer, a sombra da Lua na Terra sempre se desloca no mesmo sentido em que a Terra gira em torno do seu eixo. Então, como a Terra gira para cá, a sombra gira para cá também, porque a sombra anda mais depressa do que a Terra gira. Olha, aqui ó, a sombra da Terra. Tá passando por aqui. Esse é um eclipse lá de 11 de julho de 1991. Esse eclipse em particular, para mim, tem grande interesse, porque foi o primeiro em que eu participei profissionalmente, e eu fui o chefe da equipe dos astrônomos brasileiros e estrangeiros que vieram observar esse eclipse aqui no meio da Amazônia, aqui, por aqui, assim que a gente observou. Então, foi o primeiro que eu fiz, então me chamou muita atenção.
Tem um monte de história para contar. A hora que tiver bastante tempo e alguém quiser saber. Tá vendo? Ó? E a duração total foi alguma coisa de 3 minutos. Bem fácil. Tá? Não. Então, aqui tem um outro, ó, um eclipse aqui, agora em 2006, tá vendo? Ó? Então, esta região pretinha aqui é a região onde tem o eclipse total. E esta região aqui é a região onde está ocorrendo o eclipse parcial. Bom, limite de visibilidade. Lembra que nós vimos que quando ocorre um eclipse total, ele ocorre total numa faixinha aqui, onde a sombra está andando. E essa faixinha tem um diâmetro aí, uma largura, é uma coisa próxima a uns 100 km, 100 e poucos quilômetros. E mas o comprimento pode ter alguma dezena de milhares de quilômetros. Quem estiver nessa região pretinha aqui, então, vai ver o eclipse total. Quem ainda estiver dentro dessa outra região aqui, vai ver o eclipse parcial. Então, vamos ver o que acontece em cada um desses lugares. Vou fazer a seguinte convenção aqui. Está aqui o Sol, está aqui a Lua, e essa flechinha indica a direção do movimento da Lua com relação ao Sol. Muito bom. Imagina que eu estivesse nessa linha vermelha. Nessa linha vermelha, se eu estiver, o que acontece é que o Sol, a Lua está aqui, tá vendo? A Lua vem vindo para cá, o Sol está aqui, só que a Lua está se afastando do Sol, mas o Sol está nascendo. Quer dizer, o eclipse acabou quando o Sol nasceu. Então, não adianta nada. Então, não dá para enxergar. Quem estiver nessa linha amarela, a Lua está eclipsando o Sol. A Lua vem vindo para cá, mas está eclipsando o Sol. Aí o Sol nasce. Em outras palavras, quando o Sol nasceu, ele nasce eclipsado ao máximo que vai ter. Se o eclipse for total, aparece que o Sol nasce totalmente eclipsado. De modo que eu consigo ver o final do eclipse. Quem estiver nesta linha azul, quando o Sol começa a nascer, a Lua começa a eclipsar o Sol. De tal forma que conforme o Sol vai subindo, a Lua vai eclipsando e eu consigo ver o eclipse do começo ao fim. Legal, vou ficar contente. Agora, aqui, quem estiver nesta linha azul, o Sol está se pondo agora, então o Sol está se pondo e a Lua está saindo da frente do Sol. Então, o eclipse acabou e o Sol se pôs, já vi. Então, consegui ver tudo completamente. Quem estiver nesta linha amarela, quando o eclipse estiver no máximo, o Sol se põe. De modo que significa que eu consegui ver a primeira metade do eclipse, mas não consigo ver o finalzinho do eclipse. Tudo bem, meio contente, já vi a metade. E quem estiver nesta linha vermelha aqui, o que acontece é que quando o Sol começa a se pôr, começa o eclipse. Ah, droga! Que adianta o eclipse eu não consigo enxergar. Então percebe, quem estiver entre essas duas linhas azuis e nesses limites aqui, nessa região aqui, ele vai conseguir ver pelo menos uma parte do eclipse. Em princípio, quem estiver entre o azul e o azul vai conseguir ver o eclipse do começo ao fim, só que não total, vai ser parcial. Só quem estiver nessa faixinha azul, nessa faixa preta, que vai conseguir ver o eclipse total do começo ao fim. Ó, então aqui é uma daquelas linhas, tá vendo? Então, o eclipse de 2016, 2 anos atrás, então, entre essas duas linhas azuis aqui, teve o eclipse total. Aqui, nessa outra região, eclipse parcial. Aqui também. Aqui teve um eclipse total e o resto aqui era um eclipse parcial. Aqui é a mesma coisa, um eclipse total entre essas duas linhas e um eclipse parcial, o resto. E aqui a mesma coisa. Muito bom. Magnitude de um eclipse.
Imagina que aqui está o Sol, eu vou chamar de dedão do Sol, o diâmetro do Sol. Imagina que a Lua entra na frente do Sol. Eu tenho aqui o diâmetro da Lua. O diâmetro aqui, no caso, é o diâmetro angular. Nada de quilômetros, hein? Graus ou minutos, qualquer coisa assim. Eu tenho aqui o diâmetro da Lua. E percebe que eu vou pegar esse pedaço aqui e vou chamar de parte de encobrimento. A gente define a magnitude de um eclipse dividindo o quanto do Sol foi encoberto pelo diâmetro total do Sol. É assim que a gente define a magnitude de um eclipse. Só que certamente vocês vão falar, tem alguma coisa está errada, porque de vez em quando eu olho lá e leio lá no livro que diz assim, magnitude de um eclipse solar total, 105%. Droga, como é que eu vou vou cobrir 105% do Sol? Cobrir o Sol, cobriu, não tem 105%. Então a definição é a seguinte: quando o eclipse é total, o diâmetro de encobrimento, por definição, é o diâmetro da Lua. Então fica o diâmetro da Lua dividido pelo diâmetro do Sol. Como a Lua pode parecer maior, então eu posso ter mais do que 100%. Muito bom. Cuidados para a observação de um eclipse solar. Isso eu vou acabar isso aqui, porque isso é importante. Depois a gente vai concluir. Isso aqui, principalmente para quem vai dar aula, é muito importante. Primeiro, como não observar um eclipse? A olho nu. Nunca, jamais. Por quê? Porque acontece que o olho humano tem a característica de que, quando está claro, a pupila se fecha e não deixa entrar muita luz. Quando começa a escurecer, a pupila dilata para deixar entrar mais luz para poder enxergar. Então, o que acontece? Quando ocorre um eclipse, quando o eclipse ainda não é total, fica ainda um pedacinho do Sol visível. Só que começa a escurecer. E a pupila fala, opa, está escurecendo. E abre para deixar entrar mais luz. Tudo bem, entra mais luz, legal. Mas entra também mais raio-x e ultravioleta. E o raio-x, principalmente, queima a retina do fundo do olho. E é por isso que muito astrônomo na antiguidade ficou cego. Porque olhava o Sol, mesmo durante um eclipse do Sol. Mesmo desde que não seja total. Em 1994, teve um eclipse total do Sol no Rio Grande do Sul. A gente divulgou para todo mundo que não podia olhar, e no dia do eclipse a gente estava lá em uma cidade, lá fazendo as observações profissionais e também dando assistência do ponto de vista de quem queria informação e coisa assim. Mas é a mesma coisa que acontece aqui de noite quando a gente recebe o público e vocês também para observar o céu. Quer dizer, vocês vão olhando e quem tem dúvida vem conversar com a gente, tá bom? Então a gente fala, não olha para o Sol, olha, acredita que uma universitária ficou olhando para o Sol, apesar de a gente falar que não podia, e a gente distribuiu coisinha para poder olhar, e ela ficou, a conclusão, no final ela estava cega. Eu não sei se depois ela se recuperou, porque a gente não teve mais informação, mas geralmente não recupera, porque a retina não tem recuperação. Um universitário, olha que eu soube, né, porque ela não falou diretamente comigo, falou com outras pessoas. Não. Quando eu soube, eu tive vontade de dar umas bofetadas na cega mesmo. Caramba! Mas vai ser cabeça dura assim no inferno. Bom, tá bom. Então, a olho nu, jamais. Ah, tá bom. Ah, isso é aquilo que eu te falei da pupila. Ah, tá, legal. Vamos botar o óculos escuro. E aquele um Ray-Banzinho lá, né? Você não vê. Se for um Ray-Ban
não um xing-ling da vida, tudo bem. Desde que está escrito lá, proteção de ultravioleta e raio-x. Eles fazem óculos de qualidade confiável. Se vocês compraram na 25 de março em São Paulo, não olha mais de jeito nenhum, porque piora ainda mais a situação. Por quê? Porque quando eu boto o óculos escuro, o olho fala, opa, escureceu, pupila abre. Abre bastante. Só que não protege do ultravioleta do raio-x. E entra um pontão. E queima a retina. Ah, outra coisa que não vale é pegar uma garrafa de Coca-Cola. Lembra quando a Coca-Cola vinha em vidro ainda? Então, olhar através da Coca-Cola no vidro. Ou então colocar a Coca-Cola num copo e olhar através da Coca-Cola no copo. Esquece, não protege. Aliás, a Coca-Cola, o melhor mesmo é só lembrar dela quando precisar desentupir pia. Detergente fabuloso. Para o resto, esquece. Mas para detergente, primeira ordem. Outra coisa que não pode fazer, olhar através de um telescópio. Desde que vocês não saibam que aquele telescópio foi projetado especificamente para observar um eclipse ou para observar o Sol. A minha tia comprou um filtro solar lá nos Estados Unidos e me trouxe de presente. Aquela lente que ela trouxe foi projetada para aquele telescópio? Não sei, esquece. Agradece a titia e bota aquela lente dentro da caixinha e esquece pro resto da vida. Por quê? Porque se não for projetada especificamente, o que acontece? Bom, o telescópio junta um monte de luz aqui e converge para cá. Conclusão, vê um monte de luz e calor que bate na lente. E o que acontece com a lente? Tchim! Você pode nem ver, mas lasca. Trinca, obrigado, trinca. Você pode nem ver, mas está trincado. E o raio-x e o ultravioleta vão passar por aquele trinco. Então, não e não. Esquece. Para o Sol nunca se olha com um telescópio, a não ser que vocês saibam que ele foi feito para isso. Um jeito de observar é o seguinte: pega um filme de máquina fotográfica e esse filme tem que ser um filme de máquina fotográfica que ainda usa filme, né? Que é raro, mas ainda tem algumas, dinossauros da vida. Compra um filme preto e branco, colorido não serve. Então compra um filme preto e branco, sai da loja disfarçada assim, puxa fora para ver lá, rebobina, volta na loja e fala assim, revela por favor. O problema é que, na verdade, a proteção ao ultravioleta e ao raio-x só acontece no fenômeno da revelação. Aí é que o filme passa a ser, digamos assim, não opaco ao raio-x e ao ultravioleta. E aí pega aquele filme velado e revelado, faz um sanduíche e olha para o Sol. Não vai dar para ver nada, tira. Aí não dá, mas vai tirando até começar a poder ver o Sol. Então, através de um filtro daquele lá, dá para funcionar. Cuidado! Mesmo desse jeito, não fica olhando durante muito tempo, não. Dá uma olhadinha, depois vai fazer outra coisa, faz um papinho. Usa o eclipse como um evento social. Então, vai conversando com os outros. Um filme de raio-x também funciona. Pega aquela parte bem preta, ele barra o raio-x. O raio-x que tem que passar já passou. Ou, o ideal, pega um vidro daquele de máscara de soldador, número 14. Em qualquer loja dessas daí de produtos de ferramentaria, vocês vão encontrar esse vidro. Custa barato para chuchu. Acho que é R$10 a dúzia, tá claro?
dá para fazer fácil e protege, aquele realmente protege. Mas na verdade, qualquer um dos que tem aqui, não fica olhando muito tempo, não. Olha o povo e vai fazer outra coisa. Muito bem. Tem um jeito seguro. Pois não. Esse aqui, professor, a gente tem um filtro desse aqui, para ver o sol, a máscara do soldador. A gente tem um filtro aqui no observatório, dessa da máscara. Ah, é? Dessa máscara? Sim, o senhor quer ver? Eu quero. Assim eu mostro para todo mundo. Então, eles pegaram um pedaço que imagino que seja um pedaço de feltro, né? Um pedaço de feltro, fizeram um buraco e colocaram o vidro aqui. Eu vou colocar aqui para vocês poderem enxergar. Ó, tá vendo? Não passa nada lá. Aparentemente não está passando nada. No entanto, a luz do sol passa muito bem. Mas não passa o raio-x ultravioleta. Que exatamente esse tipo de vidro é feito para isso, porque quando o soldador está soldando, aquela luz que está saindo de lá é rica em raio-x ultravioleta. Então tem que proteger o olho do soldador. Então é esse aqui. Então é o número 14. É esse daqui, ó. É um vidrinho desse tamanho aqui. Custa, é aquilo que eu falei, é baratíssimo. Com 10 reais vocês compram isso fácil. Almoço, eu faço almoço. Então, tá acabando. Então, o método seguro é pegar um papelão, faz um buraco no papelão e vai lá no sol. A luz do sol vai passar pelo buraquinho e projetar a imagem do sol lá embaixo. Seguro, sem problema nenhum. Quanto maior for o papelão, é melhor porque aumenta o contraste, certo? Aí tem uma coisa interessante que você pode mandar os seus escravos, quer dizer, os seus alunos fazerem. Esse buraco aqui, manda eles fazerem com diversas formas e com diversos tamanhos. Isso pode fazer antes do eclipse, para quando chegar o eclipse já está pronto. E vocês vão ver que, independentemente da forma do buraco, a projeção vai ser sempre circular. Claro, isso aqui é a foto do sol, não a foto do buraco. Claro, então é só experimentar e fazer. Esse buraco aqui, o jeito é testar. Começa lá com 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Se eu fizer de 1 centímetro, vai dar uma porcaria. Aí vai fazer. Olha, não precisa de fazer nada. Vai embaixo de uma árvore. Pelos intervalos entre as folhas, o raio de luz vai passar e em cada pedacinho lá do intervalo vai funcionar como um buraco desse e vai projetar o sol no chão. É maravilhoso. Então, aqui é uma foto real. Tá vendo? Dá para ver um monte de solzinhos aqui, meio eclipsados aqui. E um método seguro, bastante interessante, é que ele, outra vez, faz o papelão furado, mas cola um espelho. Aí pega esse conjunto, os raios de sol vão bater aqui, refletir e ir para uma parede. Essa parede pode estar no fundo de uma sala, onde o contraste vai ser grande. E não tem perigo nenhum para observar. Se eu utilizar um telescópio, ao invés de botar o olho aqui, bota um papel. E a projeção, o telescópio projeta o eclipse no pedaço de papel. E só uma coisa, então só para cá. E para observar o eclipse da Lua, que cuidados que eu preciso ter? Nenhum. Para o eclipse da Lua, pode olhar. Agora, e quando o eclipse do Sol é total? Posso olhar a olho nu? Pode e deve. Então, quando o eclipse é total, eu posso olhar sem problema nenhum. Porque da coroa, a quantidade de raio-x ultravioleta que vem é muito pequena. Vem também, mas é muito pequena. Tem que chamar tudo. Só no slide anterior você mostrou uma projeção do telescópio, né? Isso. Você tem o papelão na lente também? O papelão furado na lente? Aqui? Não precisa não. No final,
Não, só onde se forma a imagem. Pois não? Mas essa projeção do braço não tem perigo de quebrar a lente? Trincar a lente? Então, nesse caso, basicamente não, por causa do seguinte, porque quando você está olhando dentro, você procura fazer com que a imagem se forme no plano de projeção, que é muito próximo da lente. Aqui, eu estou desfocando aqui, eu estou focando lá fora. Então, na verdade, a luz não vai convergir para um ponto da lente. Então, não vai esquentar. E só mais uma coisinha. E se quebrar a lente, azar, mas pelo menos o teu olho está salvo. Mas nesse caso, você faria sem a ocular? Aí depende do telescópio. Então, aí vai ter que verificar. Porque em alguns telescópios, eu preciso pôr a ocular, porque a imagem se forma sempre muito dentro. Em outros casos, eles falam, porque lembra que para projetar, a imagem tem que ser real. Imagem virtual não dá para projetar. E dependendo da distância focal da lente e do tamanho do tubo, a imagem real se forma ou dentro ou fora do tubo. Então eu tenho que garantir que se forme fora do tubo. E aí depende de colocar a ocular ou não, vai depender do tipo de telescópio e do tipo de ocular que está instalado. Mas geralmente dá para fazer sem ocular. Geralmente. Pode falar. Só funciona com os códigos do sol, não vai funcionar com qualquer aço. Esse daqui? Essa projeção. Porque, de certa forma, oficialmente funciona com qualquer arco. Deus pode observar uma esteira para fazer isso. Só que o contraste acaba ficando muito pequenininho. Então, no caso de esteira, não vai funcionar direito. Teoricamente funciona, na prática não. Tá bom. Tem mais uma pergunta. Professor, eu lembro que na televisão do documentário fala que se você se passar a luz pela lente, pode acabar queimando algum objeto. Aí a dúvida foi que assim, se a luz do sol durante o ônibus passar por ali, ele acaba queimando o papelão e deixando a foto. Então, a pergunta dele é a seguinte. Mas quando a gente tem uma lente, a luz não converge para um ponto que a gente pode botar até fogo no papel? Só que percebe que para você botar fogo no papel, você tem que procurar a lente uma posição bem definida para que o raio de luz bata bem em um pontinho, para ficar bem brilhante aquele pontinho. Se você não fizer com que ele bata num pontinho muito pequenininho, pode esquentar o papel, mas não põe fogo. Mas ficaria marcada, por exemplo, a foto do sol, sabe? Eu não consigo entender. Ficaria marcado como se fosse uma foto, Não fica não. A pergunta é se vai ficar marcado no papel como se fosse uma foto. Não vai. A não ser que você coloque lá, não um papel, mas uma câmera, uma película fotográfica. Só que não adianta nada, porque a película fotográfica vai pegar a luz de fora também. Aí o contraste vai ficar pequeno, não vale a pena. É só para ver mesmo, não dá para guardar naquela imagem. Tá, pessoal, nós já passamos muito tempo. Então vamos dar uma lambuja e ao invés de a gente voltar a 1h30, a gente volta a 1h35. Vamos! Almoço fora hoje. Não vou almoçar aqui. Sabe, imagina, aquelas bondades daqueles caras que